E aqui uma imagem ilustrativa sobre os determinantes. Passamos para esse segundo capítulo. Os determinantes são um único número, né, conforme veremos na definição, que representam essa matriz. E esse número é tão utilizado, tão comum, tão importante no trabalho com matrizes, que ele recebeu um nome especial de determinante. E ele é obtido através da multiplicação dos elementos dessa mesma matriz, somados com produtos entre elementos dela mesma, né? Entre outros elementos, ou de forma diferente, né? E de forma diferente. Nesse caso, eu gosto muito dessa imagem, não que ela tenha ficado uma qualidade boa, mas pela representação do coração ali, que é um dos métodos de se calcular determinante em matrizes de ordem 3, que eu acho que é bem útil e vale a pena a gente compreendê-lo. Vamos à definição. É um único número associado a uma matriz quadrada. Então, vamos entender ele com a nomenclatura dele. Det A. Então, aquele símbolozinho ali no meio, determinante da matriz A, é o que vai identificar esse nosso número. Em termos de matrizes, a gente coloca barras verticais e únicas, né? Uma única linha reta vertical. Lembrando que para matrizes é possível o colchete ou o parênteses, conforme os exemplos que já mencionamos anteriormente. Reticências indica vários números, né, entre esses aqui, e as matrizes com coeficiente com os coeficientes A11, A12 e os demais aí indicam matriz genérica, né, podendo ser quaisquer valores no lugar dessas letras. Passando agora para o caso mais simples de todos, de ordem 1. Quando a matriz só tem um elemento, o determinante é o próprio elemento. Pode ser simplificado como o elemento entre duas barras, né? Então, é o caso mais simples de todos. Para o caso de segunda ordem, quando temos uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, o determinante é o produto da diagonal principal, que seria cujas coordenadas dos subíndices das posições deles são iguais, né? 1 e 2 e 2, subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária, que seria A1, 2 vezes A2, 1, que está representado aqui na lateral. Por exemplo, a matriz J, que ela é uma matriz antissimétrica, conforme vimos, né? A sua transposta é igual ao negativo dela. 0 menos 3, 3 e 0. Costumo ler as matrizes em linhas, né? O determinante dessa matriz J seria o produto 0 vezes 0, que são os elementos da diagonal principal, subtraído do produto mais 3 por menos 3, que são os elementos da diagonal secundária. Logo, essa conta resulta em menos 9, que é o nosso determinante desta matriz. Para a ordem 3, temos um pouquinho mais de conta, é necessário maior desenvolvimento. Vejamos a definição ali. Temos uma matriz genérica, o determinante é representado por det A, ou duas barras verticais do lado esquerdo e do lado direito dos elementos dessa matriz, ordenados, né, no formato de matriz. E o seu cálculo é realizado através da soma desses produtos subtraído da soma desses outros produtos, onde esses primeiros são a diagonal principal e suas diagonais paralelas, né? Esses dois elementos aqui, A21, A32 com o A13, e o A12, A23 com o A31, enquanto que esta outra parcela aqui, as parcelas negativas, né, por causa do sinal de menos, que serão subtraídos das diagonais da diagonal paralela da diagonal principal e suas paralelas, são da diagonal secundária, né, essa perpendicular à diagonal principal, o A13, A22, A31, conforme aqui, e suas paralelas, A23, A32 com A11
e o A12, A21 com o A33. Observamos que todos os termos, todas as parcelas dessas somas, né, são compostos por 3 fatores. Todos os termos são compostos por 3 fatores, que seria 1 da primeira linha, 1 da segunda linha e 1 da terceira linha. Assim como, se formos analisar pelas colunas, 1 de cada coluna. Sempre, para todos esses termos. Agora vamos analisar dois métodos. O método dos sarros, que é o que repete 2 colunas, e o método do coração, conforme introduzido na imagem inicial do capítulo. O método dos sarros é bem simples, muito fácil de se utilizar, apesar de um pouquinho mais trabalhoso e exige um pouquinho mais de papel. É o mais comum, por isso eu verei por primeiro, que em geral os alunos preferem e meus colegas utilizavam na maior parte do tempo. Então você repete a simbologia do determinante com os elementos da matriz e ao lado desta matriz em que calcularemos o determinante, repetimos as 2 primeiras colunas da nossa matriz. Ó, o A11, A21, A31 e o A12, A22, A32. Também é válido para linhas, mas eu nunca utilizei nem vi ninguém utilizando. Repetir as linhas aqui e fazer assim. Então explicarei desta forma. Agora fica mais fácil de visualizar as mesmas diagonais, que já tínhamos introduzido no primeiro caso, né? No caso genérico. Vejamos, A1, A22, A33 é igual, permanece aqui, desculpe, não muda nada. A segunda diagonal, A12, A23 e o A31, que estava longe, agora ficou exatamente na posição certa para continuar essa reta. Por isso que essa diagonal paralela ficou mais fácil de visualizar agora. Assim como a terceira diagonal. O A21 e o A32 já estavam aqui, já iam ser multiplicados normal, mas faltava um número que estava longe. Então, eles colocando essas 2 colunas aqui, eles se aproximaram e se alinharam de modo paralelo com a diagonal principal. Tudo em vermelho, então fica mais fácil de visualizar, acho que em vermelho assim. Em azul, temos as parcelas negativas, então até coloquei aqui separado, né? É a mesma conta, esse igual é tudo isso, né? Os 3 termos somados em vermelho, das diagonal principal e suas paralelas, subtraído dos 3 termos em azul, que corresponde à diagonal secundária e suas paralelas, que pode ser melhor visualizado quando repetimos 2 colunas do lado direito da nossa matriz, que agora a diagonal secundária permanece a mesma, A31, A22 e A13, aqui. E as 2 outras diagonais ficam alinhadas, paralelas a essa diagonal, de modo mais visível. A32, A23 e A11, aqui. Opa, tá por último. E A33, A21 e A12 está aqui no meio também. A ordem não importa, né? Lembrando que os números reais aqui já não se trata de matrizes, são números reais. Eles são associativos e comutativos. Vou tomar um pouco aqui, a garganta está secando. Então, beleza. Agora vamos partir para o outro método de determinante de matrizes, que seria o método do coração. Só por isso já dá para resolver, né? Você pode escolher um ou outro, não precisa fazer os 2. Desculpem o desenho que fiz à mão ali no computador, não ficou lá muito bonito, mas era para parecer um coração semelhante àquele do início da aula, semelhante a esse daqui, né? A ideia é quase a mesma. Vejamos. Os termos em vermelho são os da diagonal principal ou das suas paralelas, que serão somados. E os em azul são os que serão subtraídos, que estão na diagonal secundária ou em suas paralelas. Só que ao invés de repetir as 2 colunas, a gente simplesmente faz uma curvinha. Então a gente leva os elementos para onde eles deveriam completar o seu produto, sempre mantendo 3
números por multiplicação, né? Por termo da nossa soma ou subtração. Vamos para o primeiro caso. Da diagonal principal, A11, A22, A33, simples. Essa é uma única reta, né? Não continua. Acho que lá no desenho eles continuavam. Não, né? Essa reta em azul aqui. É só uma retinha. Assim como a da diagonal secundária, é só uma retinha. O elemento dessa diagonal paralela, diagonal principal, A12, A23, ele continua a reta e passa aqui por cima e faz a volta até chegar no A31. Então, ó, quando você faz essa voltinha aqui, ó, ele completa, pega o elemento que está sozinho nessa diagonal, nas diagonais paralelas a essa, e leva aos elementos que tem a reta paralela à diagonal principal, que tem dois elementos. Logo, A31, A12 e A23 está aqui. É um elemento da soma. A21, A32 e A13 terminam os elementos somados, que fazem parte desta curva aqui. Ó. A13 está sozinho, ele puxa para os dois da mesma reta paralela à diagonal principal, que estão do outro lado, na diagonal principal. Analogamente, para o azul. Então, a diagonal secundária, essa grandona, A31, A13 e A22, está aqui. Por primeiro, negativo, né? Lembrando. E as suas paralelas. A12 e A21 tem dois elementos na diagonal paralela, faz uma curvinha e puxa para o terceiro elemento, que está também numa reta, que está isolado numa reta paralela à diagonal secundária também. Por fim, simétrico a isso, né, com relação à diagonal secundária, olhando para o outro lado, temos essa reta aqui, paralela à diagonal secundária, com os elementos A32 e A23, aqui à direita, né, por fim, ligando através dessa curva para formar um pouco o coraçãozinho ali, no elemento A11, que está isolado na reta paralela à diagonal secundária deste outro lado da diagonal secundária. Beleza? Então eu não coloquei nas terminologias diagonal principal e diagonal secundária, porque a gente fala tanto aqui, é tão comum, e vamos incutindo em nossa mente sem perceber, digamos assim, né? Com a prática mesmo. Não é tão necessário. Determinante de matrizes de ordem 3. K3 por 3 é uma matriz qualquer, 3, 2, 1, menos 2, menos 1, menos 3, 0, menos 4 e 4 são seus elementos, onde o determinante dela, a gente vai calcular aqui, né? Nosso exemplo é dado por essas duas barras verticais nas extremidades laterais dos elementos dessa matriz. Vejamos o produto da diagonal principal, 3, menos 1 e 4, aparecendo aqui por primeiro, que é este caso aqui. Vai ficar positivo, né? Então, tudo dentro desse primeiro colchete, por isso que eu coloquei os colchetes, eles identificam que estão somados, fazem parte dos produtos da diagonal principal, suas paralelas. O segundo termo aqui é o produto entre os elementos 2, menos 3 e 0, que é essa curva aqui, ó. 2 menos 3, a reta paralela, faz a curvinha, chega no 0. Pode ser por baixo ou pode ser por cima também, né, a curvinha. Não importa, o que importa são os números que vamos levar em consideração. Por fim, da parte positiva, menos 2, menos 4 e 1. Então, analisando aqui, menos 2, menos 4 e 1. Fazemos essa elipse, né? Se quiser fazer alguém. Ou uma pista de atletismo. Menos 2, menos 4 e 1. Uma diagonal, uma linha reta que é paralela à diagonal principal, com dois elementos, liga-se a outra linha reta paralela à diagonal principal, que só possui um elemento. Da mesma forma, para o caso negativo, 1, menos 1 e 0 seria a diagonal secundária, o mais simples de todos. 2, menos 2 e 4 seria esta curva aqui, que é a pista de atletismo, também dá para fazer, né? 4 é o elemento sozinho dessa reta que é paralela à diagonal secundária,
liga-se aos outros dois elementos alinhados paralelo à diagonal secundária do outro lado. Então, perceba que tem uns aqui pertinho, mas não é um que está longe, né? Essa reta longe. E perceba que sempre vai ter o 4, ó, é o único elemento da coluna 3 e da linha 3. Esse 2, da linha 2, da linha 1 e da coluna 2. E o menos 2, da linha 1 e da coluna 2. Então sempre vai ter um de cada linha, um de cada coluna. Por fim, o 3, o menos 3 e o 4. 3, menos 4 e menos 3. Então essa diagonal paralela à diagonal secundária liga-se a este elemento sozinho aqui isolado também da diagonal secundária. Beleza? Resolvendo essas contas aqui, matemática básica agora por produto, 3 vezes menos 1 vezes 4 dá menos 12, 2 vezes menos 3 e 0 é 0, menos 2, menos 4 e 1 é 8. Tudo isso positivo. Claro, né, que tem que fazer o joguinho do sinal. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais com mais dá mais. A segunda parte, 1 e menos 1 seria menos 1, mas como tem o 0, é 0. 2 e menos 2 com 4 é 16, negativo. 3 dá 9 vezes 4, 36, positivo, pois tem dois sinais negativos aqui. E agora faz tudo o jogo de sinal com o sinal negativo da expressão, da fórmula. Menos 12 com mais 8 dá menos 4, colocamos aqui. E essa segunda parte, menos 16 com mais 36, dá mais 20. Realizando essa subtração, ficamos com menos 24, que é a resposta do determinante desta matriz. Beleza?